Sangue escorria da minha boca sobre o chão frio de linóleo da sala de espera do ginecologista. Meu meio-irmão Will estava sobre mim, o punho ainda cerrado, a voz ecoando pelas paredes enquanto os outros pacientes se afastavam em pânico. Escolha como vai pagar ou saia, ele gritou, agitando papéis legais na minha cara. Assine agora ou vou garantir que você nunca mais coloque os pés na casa do papai. Os pontos da minha cirurgia de emergência, feita há apenas 3 dias, pareciam rasgar enquanto eu tentava me levantar do chão. A enfermeira já estava ligando para o 190, as mãos tremendo tanto quanto as minhas. Mas Will não se importava. Ele nunca se importou. Meu nome é Donna Underwood e tenho 32 anos. 2 semanas atrás, eu tinha um futuro. Um bebê a caminho, um pai que me amava e um lugar que eu chamava de lar. Agora, eu estava sangrando no chão de um consultório médico enquanto meu meio-irmão tentava roubar tudo que meu pai me deixou. Tudo começou 3 dias após o funeral do meu pai. Eu acabará de perder o bebê. Um aborto espontâneo de 14 semanas que se transformou em uma curetagem de emergência quando o sangramento não parava. Os médicos disseram que eu tive sorte de sobreviver. Engraçado como as pessoas jogam essa palavra por aí, sorte. Eu estava na casa do meu pai, tentando me recuperar tanto física quanto emocionalmente, quando Will e minha madrasta Verônica apareceram com um caminhão de mudança. Eles não bateram na porta. Will apenas usou a chave e entrou como se a casa fosse dele. Verônica vinha atrás dele, com aquela simpatia falsa estampada no rosto. Ah, dona, querida, ela disse suavemente. Ficamos sabendo do bebê. Que tragédia. Mas os olhos dela já catalogavam os móveis e objetos de valor do meu pai, provavelmente calculando quanto poderia lucrar com a venda. Will foi direto ao ponto. Jogou um monte de papéis no balcão da cozinha, o mesmo balcão onde meu pai fazia suas famosas panquecas de domingo. Assine isso. Papai deixou tudo para mim e para sua mãe. Você recebe $10.000 se assinar hoje. Amanhã cai para 5. Eu quase ri. Meu pai, que me criou sozinho depois que minha mãe morreu quando eu tinha 7 anos, que construiu a Underwood Construction do zero até transformá-la em uma empresa de 10 milhões, jamais me deixaria de fora do testamento. Isso é ridículo, eu disse. Quero ver o testamento verdadeiro do papai. Foi aí que as coisas ficaram feias. O rosto de Will ficou daquela tonalidade de roxo que eu lembrava da infância, a cor que significava que alguém estava prestes a se machucar. Este é o verdadeiro testamento, dona, ele rosnou. Papai assinou 2 semanas antes de morrer. Você estava ocupada com seu drama da gravidez para perceber que ele já tinha te descartado. Drama da gravidez. Foi assim que ele chamou perder meu primeiro filho aos 32 anos, depois de 3 anos tentando. Tentei me manter calma e disse que precisava de tempo para pensar, para falar com um advogado. Will me deu 24 horas. Mas quando apareci para minha consulta de acompanhamento no ginecologista, ele estava lá na sala de espera. Como ele sabia da consulta, eu ainda não sabia. Mais tarde, descobri que Verônica tinha vasculhado meu celular enquanto eu dormia. O tempo acabou, ele anunciou, alto o suficiente para todos ouvirem. Assine agora ou saia da casa hoje. Eu disse não. Foi quando ele me deu um tapa tão forte que eu caí no chão, sentindo o gosto de cobre enquanto o sangue enchia minha boca. Minhas costelas, ainda doloridas da cirurgia, gritavam em protesto. Ele me olhou com desprezo. Você acha que é boa demais para 10 mil? Tudo bem. Agora não recebe nada. A polícia chegou em minutos, com as luzes piscando, e outros pacientes deram seus depoimentos. Will tentou usar seu charme habitual com eles, estava apenas chateado com a morte do pai, a meia-irmã estava sendo irracional, famílias às vezes discordam. Mas era difícil explicar uma mulher sangrando no chão com marcas claras de mão pelo rosto. Eles o prenderam, mas Verônica pagou a fiança em menos de 2 horas. Quando voltei para a casa do meu pai naquela noite, com minha amiga Margie me dirigindo porque eu estava trêmula demais para dirigir, as fechaduras já tinham sido trocadas. Meus pertences estavam espalhados pelo jardim da frente. Roupas, livros, álbuns de fotos, tudo. Os sprinklers dos vizinhos já tinham molhado metade disso. Mas o que realmente me quebrou foi ver o porta-joias da minha mãe, aquele que meu pai tinha dado a ela no aniversário de 10 anos de casamento, arrebentado na entrada da garagem,
com as pérolas espalhadas pelo concreto como lágrimas. Antes de continuarmos, por favor, se inscreva e me diga nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Eu vejo tudo. Muito obrigada pelo seu apoio. Margie me ajudou a juntar o que ainda dava para salvar do gramado. Ela tem 73 anos, é contadora forense aposentada, afiada como um bisturi, e tinha sido amiga do meu pai por 20 anos. Isso não está certo, querida, ela murmurava enquanto recolhíamos álbuns de fotos encharcados. Seu pai jamais faria isso com você. Ela estava certa. Claro, meu pai falava muito sobre o testamento, especialmente depois do primeiro ataque cardíaco no ano passado. Ele sempre dizia a mesma coisa. Tudo dividido igualmente entre você e o fundo de pensão dos funcionários da empresa. Dona, Will e Verônica ficam com a casa na Flórida e 100 mil para cada um. Justo é justo. Mas Will tinha outros planos. Enquanto carregávamos meus pertences arruinados para dentro do velho buick da Margie, a senhora Patterson, da casa ao lado, finalmente criou coragem para se aproximar. Ela ficava olhando nervosamente para a casa, como se Will pudesse pular de lá a qualquer segundo. Dona, querida, ela sussurrou, eu não quis dizer nada no funeral, mas seu pai estava muito perturbado na semana antes de morrer. Ele veio pedir meu telefone emprestado uma vez. Disse que não confiava mais no dele. Disse que alguém estava ouvindo. Naquela noite, dormindo no sofá da Margie com uma bolsa de gelo no rosto, eu não conseguia parar de pensar nas últimas semanas do meu pai. Ele vinha agindo de forma estranha, secreto, até paranoico. Eu tinha atribuído isso aos remédios para o coração. Mas, e se fosse outra coisa? Às 3 da manhã, acordei com o som de vidro quebrando. Alguém estava tentando entrar na casa da Margie. Ligamos para a polícia e nos encolhemos no quarto dela, segurando o taco de beisebol do falecido marido. Quando a polícia chegou, quem quer que fosse já tinha ido embora. Mas deixaram um recado grafitado na porta da garagem da Margie. Pare de cavar, ou da próxima vez a gente entra. Will apareceu na manhã seguinte, cheio de falsa preocupação e ameaças mal disfarçadas. Ouvi dizer que vocês tiveram problemas ontem à noite, disse ele, encostado no batente da porta da Margie como se fosse dono dali também. O bairro anda perigoso. Talvez você devesse pensar em se mudar para um lugar mais seguro, tipo outro estado. Margie não engoliu. William Henderson, ela disse, usando o nome completo dele como se fosse uma arma. Eu te conheço desde que você tinha 16 anos e roubava dinheiro da bolsa da sua mãe. Você não me assusta. Agora saia da minha propriedade antes que eu te mostre o que esta velha senhora carrega na bolsa. Ela deu um tapinha significativo na bolsa, e Will realmente deu um passo para trás. Depois que ele foi embora, Margie abriu o laptop. Querida, eu cuidei das contas da empresa do seu pai por 15 anos antes de me aposentar. Ainda tenho meus códigos de acesso. Seu pai nunca foi bom em trocar senha. Vamos ver o que o Will andou fazendo. O que encontramos fez meu sangue gelar. Nos últimos 5 anos, Will vinha drenando a empresa. Notas fiscais falsas, empresas de fachada, funcionários fantasmas. Ele tinha roubado quase $500 mil só no último ano. Os esquemas eram inteligentes, quase invisíveis, a menos que você soubesse exatamente o que procurar. Mas Margie sabia. Isso aqui é crime federal, ela disse, ajustando os óculos de leitura. Fraude bancária, sonegação de impostos, o pacote completo. Mas, querida, tem mais uma coisa. Ela abriu outra tela. Esses saques começaram a ficar maiores há mais ou menos 6 meses. Bem quando os problemas cardíacos do seu pai pioraram. Eu me lembrei de que a medicação do meu pai tinha sido trocada 3 vezes em 6 meses. E, a cada troca, ele piorava em vez de melhorar. O médico não entendia. Dizia que ele não estava reagindo normalmente ao tratamento. Margie tinha uma teoria, e ela gelou minha alma. E se alguém estivesse mexendo nos remédios dele? Ela já tinha visto isso antes, nos tempos de contabilidade forense, familiares a apressando a herança mexendo em prescrições médicas. Foi então que eu me lembrei das últimas palavras lúcidas do meu pai, no hospital. Verifique o cofre do porão, dona, atrás do aquecedor de água. O aniversário da sua mãe. Ele parecia desesperado quando disse aquilo.
Mas então a morfina fez efeito, e ele nunca mais acordou. Precisávamos entrar naquela casa. Will e Verônica tinham trocado as fechaduras, mas não sabiam da janela do porão que meu pai nunca consertou direito, a mesma por onde eu costumava entrar escondida no ensino médio. Às 2 da manhã, vestidas de preto como ladras de filme, Margie e eu atravessamos o quintal. Não acredito que estou arrombando uma casa nessa idade, sussurrou Margie, segurando a lanterna enquanto eu forçava a janela. Tecnicamente, querida, ela acrescentou, essa ainda é sua casa até o inventário ser finalizado. O porão tinha o cheiro do meu pai, ou de spice e serragem da oficina dele. Atrás do aquecedor de água, escondido por um painel falso que eu nunca tinha notado antes, havia um cofre. A data do aniversário da minha mãe abriu o cofre na primeira tentativa. Lá dentro havia 3 coisas que mudaram tudo. O testamento verdadeiro do meu pai, devidamente registrado e datado de apenas um mês antes. Uma pasta grossa de provas documentando o desfalque de dinheiro cometido por Will. E uma carta na letra trêmula do meu pai. Minha querida dona. Se você está lendo isto, então minhas suspeitas estavam certas. Tenho piorado desde que Will começou a me dar os remédios. Ele insistiu em ajudar depois do meu último ataque cardíaco. Tenho documentado tudo. A auditoria forense da empresa está nesta pasta. Will não sabe que contratei uma empresa externa. Sinto não ter contado antes. Ele monitora minhas ligações. Confie em Margie. Confie em Gary Garrison. Não deixe que eles vençam. Com amor, papai. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia. Will estava envenenando meu pai. Devagar. Com cuidado. Fazendo parecer um declínio natural. E Verônica. Peguei outra pasta do cofre, mais antiga, cheia de recortes de jornal amarelados pelo tempo. Meu Deus, Margie sussurrou, lendo por cima do meu ombro. O primeiro marido de Verônica morreu de problemas no coração. O segundo, de falência renal. O terceiro, de derrame. Todos dentro de 3 anos de casamento. Todos deixaram tudo para ela. Meu pai havia sido o marido número 4. Nós fotografamos tudo. Então Margie notou outra coisa. O computador do Will ainda deve estar ligado lá em cima. Só uma olhada rápida, ela sugeriu. Subimos as escadas em silêncio. A casa parecia errada sem meu pai. Como se até as paredes soubessem que algo terrível tinha acontecido ali. O e-mail de Will era um verdadeiro manual do crime. Mensagens para Verônica. O velho tomou os remédios como um relógio. Dobrei a dose no café dele hoje de manhã. Transfere mais 50 mil antes da auditoria. A dona está ficando suspeita. Precisamos agir mais rápido. Mas a pior mensagem era de 3 semanas antes. Se não conseguirmos que Dona assine, vamos ter que lidar com ela como combinamos. Lidar comigo, do jeito que lidaram com meu pai. Eu já te disse que não sei exatamente, respondi, tentando controlar a voz. Papai estava tomando muitos remédios. Ele só falava do First National e do aniversário da mamãe. Talvez o cofre esteja no nome dela. Os olhos de Will brilharam. Claro, contas no nome da mamãe não apareceriam nos papéis do espólio do papai. Ele imediatamente pegou o telefone e começou a ligar para seus contatos bancários, tentando rastrear qualquer conta com o nome de solteira da minha mãe. Enquanto isso, a detetive Riley construía seu caso. Os dispositivos de gravação que havíamos plantado captavam tudo, Will e Verônica discutindo a quantidade de digoxina a dar ao papai, os planos de vender a empresa a um concorrente por metade do valor, até o plano de contingência caso eu não cooperasse. Temos o suficiente, Riley nos disse naquela noite. Mas eu quero todos. Tem alguém mais envolvido, alguém no hospital que vinha fornecendo a medicação extra. Se nos mexermos cedo demais, eles podem escapar. Gary ainda tinha sua própria surpresa. Andei pesquisando sobre isso. Will vai alegar que seu pai assinou diante do notário que supostamente testemunhou? Ele morreu em um acidente de carro 2 semanas atrás. Conveniente, né? Disse ele. Só que eu encontrei a secretária dele. Ela disse que ele esteve em Miami a semana inteira.
Não poderia ter registrado nada na Pensilvânia. As peças começaram a se encaixar. A reunião no escritório do papai no dia seguinte seria nossa chance de colocar tudo em registro. Riley traria policiais à paisana. Eu usaria um microfone oculto. Tudo o que eu precisava era fazer Will falar. Você tem certeza que aguenta isso, querida? Margie perguntou, apertando minha mão. Você já passou por tanta coisa. Eu pensei no papai morrendo lentamente enquanto o próprio enteado o envenenava. Pensei no meu bebê, no estresse de tudo, talvez contribuindo para o aborto. Pensei em todas as famílias que Verônica havia destruído antes de nós. Estou pronta, eu disse. Eles queriam que eu escolhesse como pagar. Amanhã, vão descobrir o verdadeiro preço do que fizeram. Na manhã da reunião, vomitei 2 vezes de nervoso. Margie segurou meu cabelo e me lembrou, eu sou filha do meu pai. Ele construiu aquela empresa do zero. Você tem a força dele, querida. Will só tem o dinheiro roubado e uma tinta de cabelo mal feita, disse ela. Ela não estava errada sobre a tinta. Will começara a ficar grisalho aos 35 e vinha lutando contra isso com tinta de caixa desde então. Hoje, sob a luz fluorescente do escritório do papai, o cabelo dele parecia especialmente laranja. O escritório ainda cheirava a colônia do papai, sua caneca de café estava sobre a mesa, ainda pela metade do último dia dele. Will já tinha se instalado na cadeira do papai, pé sobre a mesa como se fosse dono do lugar. Tiffany tirava selfies na frente da parede de prêmios, fazendo biquinho para a câmera. Vamos resolver isso de uma vez, disse Will, empurrando os papéis sobre a mesa. Assine aqui, aqui e aqui. Aí você pega seu dinheiro e desaparece. O notário dele estava lá, um cara de aparência suada chamado Vincent, que continuava transpirando apesar do ar-condicionado. Eu o reconheci pelas fotos de vigilância que Riley havia me mostrado. 3 vezes condenado por falsificação, solto em liberdade condicional. Antes de assinar, disse eu, com a voz mais firme do que me sentia, preciso entender exatamente o que estou assinando. Papai sempre dizia para ler tudo. Will revirou os olhos. É simples. Você renuncia a qualquer direito sobre o espólio, a empresa, tudo. Em troca, recebe 20 mil e nunca mais precisamos nos ver. E os funcionários da empresa? Perguntei. Papai tinha acordos de participação nos lucros com eles. Não é mais problema seu, Will riu. A empresa vai ser vendida amanhã. A Fitzgerald Industries ofereceu 3 milhões. Poderíamos ter conseguido 10 se esperássemos, mas eu quero resolver logo. Lá estava, a primeira confissão. O microfone captava tudo. Verônica entrou, então, carregando uma garrafa de champanhe. Para depois se disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Como você está se recuperando, querida? Esse aborto deve ter sido tão traumático. Estresse pode causar essas coisas, sabe? Talvez se você não tivesse brigado tanto pelo testamento. Quis jogar algo nela, mas em vez disso perguntei. Há quanto tempo você e o Will estão planejando isso? Ela riu, aquele risinho tilintante que provavelmente encantou meu pai no começo. Planejando o quê, querida? Só estamos seguindo os desejos do seu pai. Sério? Puxei o celular, fingindo olhar algo. Porque encontrei uns e-mails interessantes entre vocês dois, algo sobre lidar com o velho, desde o ano passado. O rosto de Will ficou roxo de novo. Você hackeou meu e-mail? Isso é ilegal. Não. Você deixou seu computador logado quando me expulsou. Isso é que é estupidez. Tiffany parecia confusa. Willie Bear, do que ela está falando? Nada, querida. Só assine os papéis, dona. Peguei a caneta, mas pausei. Mais uma coisa, como o papai realmente morreu? Falência cardíaca, Verônica respondeu rápido. Você sabe disso, né? Falência cardíaca. Nada a ver com a dose tripla de digoxina que você colocava no café dele toda manhã. O silêncio caiu na sala. Até Tiffany parou de tirar selfies. Will se levantou devagar. Você não sabe do que está falando, sabe? O velho tomava os remédios direitinho, dobrando a dose no café hoje de manhã. Essas foram suas palavras, Will.
em um e-mail para Verônica, 3 dias antes do papai morrer. Vincent, o notário falso, começou a se mover em direção à porta, mas eu continuei. Você o matou, Will. Devagar, cuidadosamente, mas você o matou. Assim como Verônica matou os 3 maridos anteriores. A máscara de Verônica finalmente caiu. Você não pode provar nada. Na verdade, posso. As pílulas deram positivo. O verdadeiro Will está com o advogado do papai. E aquele notário que supostamente testemunhou o testamento falso? Ele estava em Miami naquela semana. Will avançou sobre mim, mas desta vez eu estava pronta. Desviei e ele bateu no arquivo de metal. Seu pequeno Willie Bear. Tiffany gritou. O que está acontecendo? Perguntou, confusa. Achei que você tinha herdado tudo. Você disse que éramos ricos. Somos ricos, querida, respondi. Ela está mentindo. Não, Will, você não é rico. Você é um ladrão e um assassino. E está prestes a ser preso. Nesse momento, a porta se abriu. A detetive Riley entrou com 6 agentes federais, armados o suficiente para parar um pequeno exército. William Henderson, Verônica Henderson, Riley anunciou, vocês estão presos por assassinato, desfalque, fraude bancária e cerca de 15 outras acusações que discutiremos na delegacia. Will tentou fugir. Empurrou Riley e conseguiu andar cerca de 1 metro antes de ser derrubado por um agente federal, caindo no vaso de planta preferido do papai. A terra espalhou-se por todo lado. Tiffany gritou. Vincent tentou escapar pela janela, mas ficou preso no meio. Isso é um entrave. Gritou Will, cuspindo terra de vaso. Ela te armou, disse Riley, algemando-o, ela só deixou você falar a verdade, pela primeira vez na vida. Verônica foi mais esperta. Não tentou fugir, mas tentou destruir provas, pegando o celular para apagar mensagens. Mas Margie, com seus 73 anos e aparentemente inofensiva, deu um tapa no celular com a bolsa dela. Isso é agressão. Gritou Verônica. Querida, sou velha e confusa, respondeu Margie, doce. Achei que era uma arma. Enquanto isso, Tiffany surtava completamente. Você disse que éramos ricos. Choramingou para Will. Você disse que tinha uma empresa. Que íamos para Paris. Eu já contei para todos os meus seguidores. Querida, eu posso explicar, Will tentou, mas Tiffany não parava. Explica. Explica. Eu larguei meu trabalho no salão por você. Disse para todos que estava namorando um milionário. Você tem noção do quão humilhante isso é? Minha mãe estava certa sobre você. Ela começou a bater nele com a bolsa de grife, a mesma que ele havia comprado com o dinheiro roubado. Os agentes federais deixaram ela ir por um momento antes de contê-la. Enquanto arrastavam Will para fora, ele fez uma última tentativa desesperada. Ela me atacou primeiro no consultório. Eu estava me defendendo. Riley então mostrou o vídeo da câmera de segurança do consultório ginecológico. Você quer dizer este vídeo? Disse. Aquele em que você atacou uma mulher se recuperando de uma cirurgia? Onde 6 testemunhas viram você agredir alguém? O rosto de Will passou do roxo para o branco. Vincent, ainda preso na janela, começou a chorar. Os funcionários se reuniram do lado de fora do escritório do meu pai, atraídos pela confusão. Quando viram Will algemado, alguns começaram a chorar, mas eram lágrimas de alívio. Margarete, da contabilidade, chegou a bater palmas. É verdade? Perguntou Tom, capataz do papai há 20 anos. Ele realmente matou o Sr. Underwood? Eu assenti com a cabeça. E Tom precisou ser fisicamente contido para não partir para cima de Will. Aquele homem me deu uma chance quando ninguém mais daria, ele gritou. Ele pagou o tratamento do câncer da minha filha. Foi naquele momento que percebi quantas vidas meu pai tinha tocado. Uma história após a outra começou a surgir, mensalidades de faculdade pagas, contas médicas quitadas, segundas chances dadas. E Will estava disposto a destruir tudo isso por 3 milhões rápidos. O julgamento virou um circo. Will tentou 3 advogados diferentes. Todos desistiram quando perceberam a quantidade de provas contra ele.
Só os crimes financeiros já garantiriam mais de 20 anos de prisão. Mas a acusação de assassinato, essa foi diferente. A promotoria apresentou tudo com perfeição. Will roubava a empresa havia 5 anos. Mas quando meu pai começou a suspeitar, ele precisava de uma solução permanente. Foi aí que entrou Verônica, que já tinha experiência nesse tipo de coisa. A madrasta do réu, anunciou o promotor, tem um histórico muito interessante com maridos e problemas cardíacos. Ele projetou um gráfico. Marido número 1, Robert Miles, morreu de ataque cardíaco após 2 anos de casamento. Deixou para ela $500.000. Marido número 2, Anthony Garret, insuficiência renal após 3 anos. Deixou 1,2 milhão. Marido número 3, Peter Kolinski, derrame após 18 meses. Deixou 2 milhões. E então, vítima número 4, Douglas Underwood. Patrimônio líquido aproximado, 10 milhões. Causa da morte, envenenamento por digitálicos administrado ao longo de 6 meses. O tribunal inteiro ofegou. Tiffany, que havia sido intimada a depor, subiu ao púlpito usando uma roupa mais apropriada para uma boate do que para um tribunal. Seu depoimento foi devastador, sem ela nem perceber. O Will me disse que o padrasto dele já estava morrendo mesmo, ela disse, examinando as unhas. Disse que eles só estavam ajudando para que ele não sofresse. Falou que era por misericórdia, mas também disse que teríamos 10 milhões. Então eu não fiz perguntas. Eu devia ter feito? Meu último namorado dizia que eu fazia perguntas demais. O rosto de Will durante o depoimento dela era algo difícil de descrever. Cada vez que ela abria a boca, o advogado dele parecia querer desaparecer debaixo da mesa. Mas a verdadeira bomba veio quando encontraram o depósito que Verônica alugava. Ela guardava troféus, objetos de cada marido morto, alianças, relógios e, o mais perturbador, prontuários médicos mostrando que ela pesquisava profundamente as condições de saúde deles antes de se casar. Ela escolhia homens com problemas cardíacos justamente porque as medicações eram mais fáceis de manipular. Os registros médicos do meu pai também estavam lá. Anotados com a letra dela. Aumentar dose na terça. Trocar comprimidos na quinta. Aumento final na próxima semana. Ela tinha planejado a morte dele até o dia exato. Então Gary subiu ao banco das testemunhas com o testamento verdadeiro e a carta que meu pai tinha deixado para mim. O juiz precisou decretar um recesso ao ler a parte em que meu pai dizia que sabia que estava sendo envenenado, mas queria juntar provas suficientes para me proteger. Ele morreu em busca de justiça para a própria filha, disse Gary, com a voz embargada. Ele sabia o que estavam fazendo. Mas também sabia que, se agisse cedo demais, encontrariam outra forma de machucar Donna. Então ele aguentou. Juntou provas. E morreu como um herói. O capataz da empresa do meu pai testemunhou sobre o fundo de pensão dos funcionários que Will vinha drenando. O Sr. Underwood nos prometeu esse dinheiro para nossa aposentadoria. Alguns de nós trabalhamos lá por 30 anos. Will Henderson estava roubando o nosso futuro. Outras 3 famílias se apresentaram durante o julgamento. Elas já suspeitavam de Verônica nas mortes de seus familiares, mas nunca tiveram provas. Um padrão ficou claro: ela encontrava viúvos ricos com problemas de saúde, se casava rapidamente, e eles morriam em menos de 3 anos. Sempre em causas naturais. Sempre deixando tudo para ela. Ela é uma viúva negra, disse o filho de uma das vítimas. Ela matou meu pai, e eu não podia provar, mas agora sei que eu estava certa. Também vieram à tona as dívidas de jogo de Will. Ele devia quase 1 milhão a algumas pessoas muito perigosas. Por isso estava tão desesperado para vender a empresa rapidamente. A promotoria apresentou mensagens de texto de alguém chamado Big Ed, prometendo quebrar os joelhos de Will se ele não pagasse. Vejam, concluiu o promotor, William Henderson não apenas roubou uma empresa. Ele não apenas assassinou um homem bom. Ele traiu um pai que o criou, destruiu uma família e tentou roubar honestos funcionários de seu futuro. Tudo por ganância. O júri deliberou por exatamente 43 minutos. Culpado em todas as acusações. Will pegou 25 anos pelos crimes federais, mais prisão perpétua pelo assassinato. Quando o veredito foi lido, ele desmaiou. Teve que ser carregado em uma maca. Tiffany,
assistindo da galeria, levantou-se e anunciou: Vou escrever um livro sobre isso. Namorei um assassino. Alguém chama a Netflix. Verônica recebeu de 30 anos a prisão perpétua por múltiplos assassinatos. Quando foi sentenciada, não titubeou. Apenas sorriu aquele sorriso frio e disse: Vou recorrer. Não vou perder. Vincent, o notário falso, pegou 5 anos por fraude e imediatamente se ofereceu para testemunhar sobre todos os outros crimes em que Will envolveu. Descobriu-se que Will tinha um negócio paralelo e forjava documentos. Mais 10 anos foram adicionados à sua pena. Mas a justiça não era apenas sobre punição, era sobre restauração. A empresa foi salva, sem os desvios de Will e com uma gestão adequada. Na verdade, valia mais do que imaginávamos, cerca de 15 milhões. Os funcionários tiveram seus fundos de pensão restabelecidos, com juros. Margarete, da contabilidade, chorou na mesa por 1 hora quando descobriu que ainda poderia se aposentar no ano seguinte. Meu pai havia me deixado uma carta com Gary, para ser aberta apenas após o julgamento. Dentro havia uma chave e um endereço que eu não reconhecia. Seu pai planejou isso anos atrás, explicou Gary. Ele sabia que Will era problemático e que Verônica era perigosa. Isso era a apólice de seguro dele. O endereço levava a outro cofre, em um banco do outro lado da cidade. Dentro havia 2 milhões em títulos e uma nota para meus futuros netos. Talvez eu não viva para conhecê-los, mas quero que saibam que o avô os amava. Contém sobre a avó também. Diga a eles que vem de pessoas fortes. Chorei por 1 hora naquele cofre. A detetive Riley recebeu uma medalha e usou a repercussão para criar uma força-tarefa focada em abuso de idosos e fraudes de herança. O caso Underwood, como chamaram, tornou-se leitura obrigatória na academia de polícia. Margie também teve seu momento de glória. A comunidade de contabilidade forense lhe deu um prêmio por descobrir o desfalque de Will. Ela o recebeu vestindo uma camiseta que dizia: Velhinhas sabem de tudo. E recebeu uma ovação de pé. O melhor de tudo, a prisão de Will tinha fama. Eles não toleravam homens que ferissem mulheres ou idosos. Will fez ambos. Seus companheiros de cela garantiam que ele entendesse isso diariamente. 6 meses depois, ele me escreveu uma carta, implorando por perdão, alegando que Verônica o manipulou, que não pretendia que as coisas chegassem tão longe. Eu a devolvi sem abrir, com uma nota. Retorne ao remetente. Nenhuma pessoa com esse endereço. 6 meses após o julgamento, a Underwood Construction prosperava. Eu tinha aprendido o negócio do zero e descobri que tinha o instinto do meu pai. Conseguimos um contrato para construir o novo hospital infantil, algo que meu pai sonhava há anos. No dia da cerimônia de abertura do terreno, fiquei onde ele estaria, usando seu velho capacete. Tom, o capataz, apertou meu ombro. Ele estaria tão orgulhoso, dona. Também encontrei o amor no lugar mais inesperado. O Dr. Nathan Brooks havia sido meu médico de emergência na noite do aborto. Ele testemunhou no julgamento sobre meus ferimentos, tanto da cirurgia quanto do ataque de Will. Depois, continuou cuidando de mim, certificando-se de que eu estava me recuperando. O café virou jantar. O jantar virou algo mais. Ele era tudo que Will não era, gentil onde Will era violento, honesto onde Will era enganoso. Quando contei a ele que estava com medo de tentar ter outro bebê depois de tudo, ele me abraçou e disse: Sempre que você estiver pronta, ou nunca, se for isso que você precisar, estarei aqui por você, não pelo que você pode me dar. Nos casamos no cartório, com Margie e Gary como testemunhas. Simples, honesto, verdadeiro. No dia em que descobri que estava grávida novamente, dirigi até o túmulo do papai. Era aniversário dele, e eu trouxe sua cerveja favorita e um pedaço do bolo de limão que ele amava. Conseguimos, papai, falei para a lápide. Conseguimos. O cofre da empresa está seguro. Os funcionários estão protegidos. E Will nunca vai sair da prisão. Verônica também não. O vento sussurrou entre as árvores. E por um instante, jurei sentir o cheiro da colônia dele. Vou ter um bebê, papai. Nathan é um homem bom. Você teria gostado dele. Ele realmente lê contratos antes de assinar. Ri entre as lágrimas.
E Margie está me ensinando contabilidade forense. Ela diz que tenho talento natural. Deve ter herdado isso de você também. Levantei-me para ir embora, mas me virei mais uma vez. Eles pensaram que eu era fraca. Papai achou que, por eu estar de luto, por eu estar machucada, eu apenas cederia e deixaria que eles vencessem. Toquei minha barriga ainda lisa, onde uma nova vida crescia, onde a esperança vivia. Apesar de tudo que tentou destruí-la, eles sobreviveriam.